Glória a Deus pela sua vida. Queridos, nós temos um momento especial agora, onde nós vamos ouvir uma palavra vindo do céu, do coração do Senhor, para o meu e para o seu coração. E eu sou suspeito para falar da pessoa que vai ministrar nessa noite, porque sempre me cabe a incumbência de apresentá-la, e ela já é de casa, ela dispensa apresentações. E eu queria que você recebesse, com uma forte salva de palmas, Priscila Machado, para trazer algo especial sobre as nossas vidas. E ela está acompanhada da Helena, nesta noite. Boa noite, igreja. Uma alegria muito grande estar aqui com vocês, eu e a Helena. Helena está com 7 meses, mexendo bastante, muito bom. Quem é que é mãe? Levanta a mão. Eu estava pensando, gente, eu tenho tanta pena dos homens, porque vocês nunca vão ter essa sensação do que é ter um nenenzinho mexendo, crescendo dentro de vocês. É bom demais, né? Quem é mãe sabe. Mas, em compensação, meu marido ficou incumbido de ter as madrugadas. Então, eu vou dormir e ele que vai cuidar nas madrugadas. Amém? Amém, igreja? Vamos começar a nossa palavra. Eu queria que você abaixasse a sua cabeça, respirasse, abrisse a sua mente, suas emoções, seu espírito. Hoje Deus vai falar conosco. Hoje o Espírito Santo te trouxe aqui. Eu creio que é Deus quem traz as pessoas, mesmo cansadas, mesmo diante de um dia tão atribulado, mas eu creio que o Espírito de Deus habita em você e te trouxe até esse lugar. E como nós cantamos, Deus, em teus braços é o nosso descanso, está o nosso descanso, a nossa alegria. E nós apresentamos, Jesus, os nossos ouvidos, a nossa mente, tudo que há em nós, todas as janelas da nossa alma, para que a Tua palavra entre, produza fruto, que essa palavra não seja roubada, que a distração não nos impeça de receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós essa noite. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Bom, você que está com sua Bíblia aí, abra comigo em Mateus, no livro de Mateus, no capítulo 4, versículo 16. Mateus 4, 16. Diz assim: o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz. Aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Quando eu recebi o convite de vir ministrar aqui no Conexão, esse versículo ficou o dia inteiro, durante dias, na minha cabeça. E eu entendi que Deus queria que essa fosse a palavra para essa noite. E aí, quem gosta de anotar o tema da palavra, eu vou falar sobre a negra noite da alma. Que tema mais assustador é esse? Negra noite da alma, escuridão, trevas. É disso que Deus vai falar conosco hoje, amém? São palavras de Jesus que foram profetizadas pelo profeta Isaías, lá em Isaías capítulo 9, versículo 2. Isaías profetizou isso, e em Jesus se cumpriu essa palavra. Um povo que estava sentado em trevas, na região e sombra da morte, iria ver uma grande luz. E a experiência cristã, ela é nomeada assim. Você sair das trevas, da escuridão, e ser transportado por um reino de luz. Se você conhece o Senhor Jesus, já teve uma experiência de acolher o reino de Deus, de ser uma nova criatura, é isso que Deus faz. A Bíblia fala que Deus nos transportou do império das trevas para a sua maravilhosa luz. Só que quando a gente fala em trevas, a gente pensa já no Satanás na nossa frente, né? Trevas, escuridão, coisa muito ruim. É isso que vem, pelo menos na minha cabeça. Só que, o que é viver em trevas?
Viver em trevas é não enxergar situações, é não se enxergar, é não enxergar nada, apesar daquilo estar ali, seus olhos não conseguem ver, é você não encontrar um caminho, não saber o que fazer, é você se encontrar perdido. E o ser humano, ele tem algo interessante nele, porque nós nos acomodamos e nos acostumamos com aquilo que nos limita. Se você tem acontece algo na sua vida que te limita, que te deixa deficiente para fazer, acontece alguma coisa, aquilo no começo é muito difícil, você se incomoda, você reclama, aquilo, sabe, traz um desconforto dentro de você, mas vai passar o dia, o tempo vai se encarregar de te fazer se adaptar àquilo que você está vivendo, sim ou não? É por isso que muitas pessoas passam, às vezes, anos de sua vida na escuridão de um trabalho horrível, mas elas se acostumam com aquele ambiente. Elas precisam daquilo, elas se acostumam. Outras entram e falam, meu Deus, como é que você consegue trabalhar aqui? Isso é horrível. Como é que você... Eu me acostumei. Pessoas se acostumam a viver em relacionamentos que fazem mal, aquela escuridão de relacionamento, ruim, mas elas se acostumam e aprendem a viver com aquilo. E por que eu estou falando isso? Porque eu cheguei à conclusão que, às vezes, a gente prefere ficar no escurinho, viver na escuridão. A Bíblia fala, não precisa abrir, mas em João 3 fala, as pessoas preferem a escuridão, porque fazem o que é mal. Os que fazem o mal odeiam a luz e fogem dela para que ninguém veja as coisas más que fazem. O que é uma coisa má? É matar alguém, é roubar alguém? Mal é tudo aquilo que você quer manter escondido dentro de você. Então, algumas pessoas, em várias situações da nossa vida, a gente prefere deixar aquilo lá, ninguém vai ver. Eu tenho a sensação de que as pessoas antigamente eram mais abertas, sabe, para falar do que está sentindo, de desabafar. Às vezes a gente empresta os nossos ouvidos, o nosso tempo para aconselhar as pessoas e simplesmente elas não querem. Eu acho que quem é líder passa por isso. Você sabe que a pessoa está passando por uma escuridão, problema atrás de problema, mas ela prefere ficar no cantinho dela. Ela prefere muitas vezes, não, eu não vou me expor, eu não quero ser liderada, deixa eu ficar aqui. Esse lugar aqui é o meu lugar de conforto, apesar de ser um lugar de escuridão. Mentir para si mesmo, né? E eu tenho uma limitação, eu sempre dou esse exemplo porque ele consegue esclarecer bem assim, o que eu quero dizer. Eu tenho quase 9 graus em cada olho. E eu tenho um problema chamado ceratocônia. Alguém tem essa coisa no seu olho? Porque se tiver, vamos conversar depois. É tão bom compartilhar da dificuldade que é esse problema. Por quê? O óculos resolve muito pouco. A lente gelatinosa, que é a comum, não resolve. Só tem uma coisa que funciona, que é uma lente rígida, uma lente que chamam de vidro. Ela é dura assim, menorzinha. E ela é muito, 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 muito incômoda. Então, todo mundo que eu tento compartilhar assim, a experiência fala, eu não consegui me adaptar. Não consegui. E eu não uso ela todo dia. Eu estou com ela hoje, mas eu não consigo usar todo dia. Mas eu tenho um segredo também sobre isso. Quando eu coloco a lente, eu consigo ver todas as sujeirinhas assim, lá de casa, da parede, todas as manchinhas do meu rosto. Fica muito, muito nítido. E às vezes eu não uso, não é porque é desconfortável, é porque eu não quero ver que está sujo, que tem uma mancha aqui. E eu fico, gente, que coisa louca, né? Eu poderia estar enxergando melhor, mas por esse desconforto de ver às vezes te dá desconforto. Enxergar a luz nas suas trevas, às vezes te dá desconforto. A luz de Deus, quando brilha sobre nós, não é só uma coisa bonita. Dói. Dói olhar para si mesmo. Dói olhar para aquilo que nos faz tropeçar. Sim ou não? Então, hoje,
eu quero falar de trevas, de escuridão, mas não é as trevas relacionadas ao pecado, e nem as trevas relacionadas à falta de conhecimento, que são os dois significados para a palavra trevas: ausência de conhecimento e pecado, opressão, maldade. Eu quero falar de uma outra treva, que vem em vários momentos da vida do cristão. Essas trevas não têm a ver com erro, com sentimento de culpa, com o diabo, com opressão. Esse é o dia mau. Fala assim para o seu irmão: dia mau. E ela traz alguns sintomas. O primeiro deles é que você se sente, você tem uma sensação de que está perdido. Sabe, eu não sei se tenho certeza que você já passou por isso, mas eu acho que a sensação é que você está desviado dentro da igreja. Você se sente desviado dentro da igreja, não é porque você está pecando, não é porque você está faltando os seus compromissos, porque você fez algo. Mas algo dentro de você está estranho, sabe? Você se sente perdido, você se sente que está escuro. Você se torna insensível espiritualmente, por mais que você leia a Bíblia, entenda o que está escrito, aquilo não mexe com você como antes. Você ora, mas você também não tem vontade de orar. Você ama Jesus. Você está entendendo? Parece que tudo está escuro, sabe? Apagaram a luz. E o que acontece? A gente, quando fica assim, nós começamos a procurar um motivo, um responsável por isso. Porque saber por que estamos assim, de certa forma, alivia nosso coração. O que eu fiz? Eu escuto muito isso. Eu estou na igreja, eu estou bem, eu estou em Deus. Será que eu estou em pecado? O que eu fiz? Então você começa a entrar em guerra e começa a lutar espiritualmente, a brigar com o demônio, entrar em guerra espiritual. Começa a culpar. O problema é o sistema. O problema é o sistema dessa igreja, o problema é o meu líder, o problema é alguém, o problema é alguma coisa. E fica o tempo todo caçando um responsável. Sendo que essa escuridão e essa treva que eu trago para vocês essa noite, não tem a ver com o que você fez. Não tem a ver com o pecado. Tem a ver com algo que Deus permite, para que Ele mude algo dentro de você. E lendo a Bíblia eu falei assim, então esse negócio não é novo não. Você e eu sabemos que vários homens de Deus passaram por essa escuridão. Abraão, que é considerado o pai da fé, em Gênesis 15:12 diz: pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão. E eis que grande espanto e grande escuridão caíram sobre ele. Abraão estava em Deus, igreja? Sim ou não? Com certeza, né? Recebeu uma super missão de Deus, pesada missão, obedeceu. Mas a escuridão veio sobre ele. E uma história famosíssima de um homem bom, justo, temente a Deus, que honrava a Deus em tudo, mas que teve a escuridão sobre si, foi quem? Jó. A história de Jó me deixa intrigada, porque Jó era um super crente, Jó estava fazendo tudo certo, era fiel, e de repente Jó ficou pobre, doente, leproso, afastado da convivência, sem amigo, os parentes morreram, e ele permaneceu fiel diante da escuridão. Jó experimentou a pior escuridão, porque não foi só, ele só não perdeu o dinheiro, não foi só um problema assim que deixou ele para baixo, ele perdeu tudo, tudo. E você pode ver que, apesar disso, ele desabafava com Deus, ele falava um monte para Deus, mas ele não negou o Senhor. É um jeito de encarar a escuridão. Porque, o que eu tenho que fazer, Priscila, para essa escuridão passar, para eu ficar bem?
você não pode fazer nada. Porque ela só vai sair da sua vida quando Deus cumprir um propósito que Ele tem. Mas tem como a caminhada nela ser mais leve, a forma de enxergar o que está acontecendo ser diferente. Você escolhe como você quer seguir esse momento que você está passando. Outro exemplo de escuridão é Jesus. Jesus passou por isso no jardim antes de ser crucificado. Um momento de escuridão, de dor veio sobre Ele. E talvez você esteja sentadinho aí, passando por isso. Passando por uma tristeza, um sentimento que você não sabe explicar se alguém te perguntar. Está tudo bem? Está tudo bem na sua vida? Está tudo bem. Mas você está bem? Não. Por quê? Eu não sei. A gente fala muito que é muito bom servir a Deus, e é verdade, né? É muito bom andar com Deus, mas os processos de Deus para nos fazer crescer são muito dolorosos. E eu acho que a gente não pode enganar as pessoas, falando que quando elas vierem para a igreja e aceitarem Jesus, tudo vai ficar uma maravilha. Porque o processo dói. Tem uma história interessante de um menininho que estava andando e viu uma borboletinha tentando sair do casulo. E ele ficou morrendo de dó, porque ela estava se debatendo dentro do casulo, querendo sair, se debatendo, e não estava conseguindo. Aí o menininho foi lá, para dar uma força para a borboleta, fez um rasguinho, para a borboleta voar. Aí ele ficou lá parado olhando, e a borboleta morreu. E ele ficou triste, nossa, mas por que isso aconteceu? Porque ela precisa passar por esse esforço, se debater e ficar desconfortável e se mexer, porque aquilo vai fortalecer as asinhas dela, para que ela consiga voar. Só que no desespero de ficar bem, de você ficar melhor, você quer atrapalhar os processos de Deus para te curar. E o que acontece? Você não voa. Você fica limitado, você fica limitada, sabe? Sendo que Deus tornou o espaço apertado, está tornando difícil, para que você voe e vá muito além do lugar que você está hoje com Ele. Então eu quero te dizer que se está difícil, meu irmão, se você está falando, sou eu, essa pessoa, nessa escuridão, sou eu. Você não está vendo, mas Deus está te aperfeiçoando. Deus está moldando você, isso é bênção. Passar pela escuridão, debaixo da mão de Deus, é a melhor coisa que tem, porque Ele está com você. Então, como eu disse, esses processos de Deus para nós são dolorosos. A natureza tem vários exemplos legais, assim, para mostrar, Deus querendo mostrar para a gente, sabe, que vale a pena. A própria pérola, é muito bonito, assim, como que a pérola vira pérola, porque ela, na verdade, não começa daquele jeito bonita, né? Ela é fruto de uma ostra que está semi-aberta, e entra uma areinha ali dentro, um objeto estranho, e aquela ostra começa a produzir a madrepérola, que começa a cobrir aquele ser estranho, e se torna naquilo. Então, que nós possamos ser como ostras, sabe? Que produzem joias, que saem beleza de nós. Porque nós aceitamos o dedo dEle. Muitas vezes nós somos, dentro de nós tem egoísmo, tem arrogância. Deus vê tudo. Ninguém conhece ninguém aqui. Por mais que você conheça sua esposa, seu marido, você não tem a mínima ideia, do que está dentro dele. A gente não pode julgar as pessoas pelo que a gente vê por fora. Mas Deus, quando Ele olha para você, Ele não vê só esse rosto lindo que você tem. Ele vê tudo. Ele vê tudo que é frágil, Ele vê tudo que é forte, Ele vê tudo que está incompleto, Ele vê tudo que te leva a pecar. E Ele tem a forma dEle de te fazer uma pessoa melhor.
mais do que te abençoar. E olha, eu acho que Deus fica maior feliz em abençoar a gente e ver a gente feliz, que nem a gente fica quando dá algo para o nosso filho. Mas a felicidade, a alegria de Deus está quando você se torna uma pessoa diferente e melhor do que você era ontem. E não tem jeito de ser melhor só passando por coisas boas. Olha, uma coisa legal da escuridão é que quando a luz se apaga, quando você está num ambiente escuro, a tua pupila, o que acontece com ela? Ela dilata. E você na escuridão consegue enxergar melhor, porque ela se dilatou. A escuridão faz isso com a gente consegue perceber melhor as coisas, a gente consegue refletir. Quando está luz, quando está sol, ela fica retraída. É uma proteção do seu corpo. É quando vem a escuridão, sua percepção melhora. Então, é por isso que os momentos de dor, eles fazem bem para o nosso coração, apesar de serem ruins, vocês estão entendendo? Nós não conseguiríamos viver com luz o tempo todo. Um animal, a vegetação, a gente precisa de sol, mas a gente precisa de chuva, a gente precisa do frio. Nós precisamos de estações, a nossa vida são como estações. Tem o verão, tem o outono, tem o inverno. E é engraçado que a gente é o trem que não dá para entender esse ser humano, né? Brasília é ótimo para dar esse exemplo, porque aqui quando está quente pra caramba, né? Quando esfria muito. Aí você entra lá no Facebook, tá todo mundo reclamando do calor. Vem frio, pelo amor de Deus! E reclama do calor, e tem um monte de piada sobre o calor, aí vem o frio. Aí começa a reclamar do frio. Não dá para entender? Não dá não. A gente está sempre reclamando, porque nós não fomos criados para viver confortavelmente, numa só estação, num só ambiente, de um só jeito. Até quem faz atividade física, volta e meia precisa mudar a série de exercício, porque precisa mudar o estímulo. Porque senão chega uma hora que o músculo, ele passa a não desenvolver tão bem. Então Deus às vezes precisa mudar o estímulo com a gente, sabe? Precisa colocar umas coisinhas, sabe? Você precisa ouvir alguém falar de você, falar mal de você. Aquilo acaba com a gente, né? Fulano falou isso. Nossa. Aí você se desaba. Pô, mas é o momento que você vai ter de olhar para o seu coração, de mudar, de falar, não, agora eu vou ser uma pessoa melhor. Tá doendo, tá difícil, mas eu estou com Deus. A gente cantou agora, e se eu passar pelo vale, eu acharei descanso no teu amor. Se você passar pela escuridão, no vale da sombra da morte, Salmos 91, você não está só. Deus está te segurando no colo. Isso não significa que não vai doer, que não vai ser difícil. Vai, mas a boa notícia é que o sol vai raiar de novo. Ele vai brilhar. O dia perfeito vai vir. E aí você vai olhar para tudo que você passou e falar assim, caramba, eu venci. Sabe, as pessoas nos momentos difíceis da vida, elas têm alguns escapes, assim. A maioria foge. Como a gente quer fugir? Você já percebeu que quando o trem aperta, a primeira coisa que você quer fazer é fugir? As coisas estão difíceis no seu emprego. Você já começa a procurar outro. As coisas estão difíceis no seu casamento, difíceis no casamento. Você já pensa no como você vai falar com ele para vocês se divorciarem. Nós sempre queremos resolver aquilo que está nos incomodando, pegando o beco. O próprio salmista falou, se eu tivesse asas, eu voaria para bem longe. Não é isso? A gente tem essa tendência de fugir, de querer fugir. Muita gente sai da igreja, sai da presença de Deus, porque Deus veio com um presente em forma de escuridão. E ela falou, Deus que me livre, vou lá para o mundo, que lá eu me escondo bem, posso ser quem eu quiser. E perdem a oportunidade de gerar pérolas, perdem a oportunidade de voarem como águias. Sim ou não?
E o que eu faço? O que fazer? A primeira coisa que a gente tem que fazer é que no momento de escuridão, nós precisamos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Nós ficamos com amnésia quando estamos assim. Esquecemos de onde Deus nos tirou, esquecemos o que Deus fez conosco, esquecemos. Mas está muito difícil. Como que eu vou sair disso? Tá pesado, tá difícil. Já foi difícil alguma outra vez? Foi. Você saiu dessa situação? Saí. Então você vai sair de novo. É isso que o salmista está falando. Eu preciso trazer a memória. Vamos lá. Começa a ter o hábito de anotar tudo aquilo que Deus fez, todos os livramentos. E quando acontecer isso, leia. Lembre-se. Converse com alguém. Porque isso fortalece você. Amém? Isso renova a sua esperança. Não esqueça de onde Deus te tirou. Não se esqueça do lugar que Ele te tirou. Amém? Como eu falei para vocês, essa escuridão, ela tem um propósito e ela tem um tempo determinado. E ela só vai passar quando Deus olhar para dentro de você e falar: aprendeu. Aprendeu principalmente a depender de mim. Quando Jesus enviou os discípulos dele de 2 a 2, eu vou enviar vocês, mas é o seguinte, vocês vão para essa missão e vocês não vão levar nada. Vocês não vão levar dinheiro, vocês não vão levar bolsa, vocês não vão levar capa. Vocês, inclusive, no caminho, vocês não vão cumprimentar ninguém. Olha que coisa. Vocês vão encontrar pessoas no meio à beira do caminho, mas vocês não vão cumprimentar ninguém, vocês vão se embora. E eu fiquei, gente, mas imagina tu receber essa missão. Eu te dou uma missão, Paulo, Luciano, mas eu não vou te dar nada, você vai na fé e na coragem. A gente lá fica logo bolado, né? Preocupado, caramba, e aí? Sabe o que Jesus queria ensinar para aqueles discípulos dele? A depender dele. Porque se Jesus chegasse e falasse, ó, Luciano, tá lá na sua conta 1 milhão. O que você precisar nesse ano que você vai ficar fora, tá lá. Ele ia se sentir seguro ou não? E eu não, gente. Tô com grana, eu sei que eu vou comer, eu sei que eu vou ter onde dormir. Mas às vezes Deus permite que a gente fique lá sem nada. E não é porque Deus é mau, não. É porque Ele quer que você dependa dEle todos os dias. Que você realmente não saiba de onde que vai vir a provisão, mas que você creia que ela vai vir. Sem nada para você se apoiar. Apenas a sua fé. Então, um dos maiores propósitos de Deus, dessas escuridões que vêm sobre nós, é ensinar a gente a depender dEle. Porque infelizmente, gente, vamos ser sinceros, nós precisamos aprender a depender de Deus. Porque nós escoramos a nossa confiança em muita coisa. A vida te dá muita coisa para você confiar. Você tem um marido legal, você tem um emprego legal, você tem uma igreja legal, muitas coisas legais. E quando um falha, tu tem o outro. Aí Deus tira tudo. Um amigo legal fala mal, o emprego fica perigoso. Você está em crise com seu casamento, seu relacionamento, o que sobra? Aí Deus está falando assim, chamando sua atenção, por favor, me busque. Por favor, confie em mim. Por isso que a Bíblia fala, é duro isso, mas maldito é o homem que confia no homem, é duro. Maldito é o homem que confia no homem, sim, maldito é o homem que coloca a sua confiança em outro homem, em coisas. A nossa confiança precisa só estar no Senhor, mas a gente precisa aprender isso. É um discurso muito bonito falar, eu dependo de Deus. Meu filho, a gente só vai ver se depende ou não de Deus na hora
pindaíba da dificuldade. Não é que as crises revelam pessoas, não é isso que o nosso bispo fala? Revelam pessoas, elas não mudam, elas apenas são reveladas. O que está sendo revelado de você esses dias, com essa situação que você passou hoje, ontem, que você está passando há meses? O que tem saído de você, sabe? Se Deus te espremer, sai vinho novo, sai água velha, sai unção. O que sai de você? Amém? E nós precisamos continuar a nossa caminhada. Não pare de orar, não pare de ler a Bíblia, não pare de vir à igreja, não pare de ir para uma célula, não pare de buscar conselho numa pessoa de Deus, numa pessoa espiritual que cobre a sua vida. Isso que o inimigo quer isso, quer que você se feche. Mas nós precisamos continuar o nosso viver diário, a nossa caminhada, mesmo quando as luzes se apagam na nossa vida. E lembrar sempre do que a gente canta para Deus. A gente tem que cantar isso e fazer disso uma verdade na nossa vida. Nos braços de Deus você encontra o seu descanso. E se eu passar pelo vale, eu não sei cantar essa música não. Eu escuto ela muito, mas eu não sei. Mas eu sei que é mais ou menos isso. Se você passar pelo vale, você vai encontrar descanso em quem? No amor dele. Então, quando você passar pelo vale, para de se desesperar e querer fugir. Encontre descanso no amor de Deus. Não é isso que você falou? Porque quando você abre sua boca para cantar, você está falando uma verdade, uma promessa para Deus. Você está falando com Ele. A gente tem que ter cuidado com o que canta e fala, porque Deus está ouvindo e está acreditando em tudo. Amém? Eu queria te convidar a baixar sua cabeça, fechar seus olhos. E é bom que a gente reflita sobre o que ouve. Comece a colocar as coisas no lugar dentro de você. Comece a nomear. Talvez você esteja enxergando com mais clareza. O que antes você estava achando que era pecado, achando que era maldição, castigo. Mas hoje eu creio que os nossos olhos espirituais o Senhor abre. E a mensagem de Deus é uma mensagem de amor. Ele te diz: filho, eu estou aqui. Eu estou com você, eu estou do seu lado. Eu estou contigo. Comece a falar com Deus, o seu lugar. Seja sincero, rasga teu coração. Está difícil, está pesado. Mas você não vai largar o Jesus e a presença dEle. Mesmo que as suas forças cheguem no limite. Deus quer ouvir sua voz, Deus quer ouvir tua voz. Sobre cada coração machucado, sobre cada coração que sangra, cada mente desesperada, Deus, derrama um bálsamo de cura, derrama do teu óleo, Senhor. Talvez escuridões que foram enfrentadas lá no passado ainda não foram compreendidas. Deus,
talvez o seu povo aqui esteja com o seu espírito abatido, a sua alma dilacerada. Mas o Senhor caminha entre nós. O Senhor carrega nas mãos poder para mudar a nossa visão, a nossa percepção. Nós queremos passar por esse processo, Deus. Muitos são os que fogem, muitos são os que correm para o caminho largo. Mas nós queremos passar o caminho do desconforto, segurando na tua mão, Jesus, sendo fiéis até o fim, porque nós cremos que o Senhor está nos moldando, está nos lapidando, está nos ensinando a sermos melhores. Levante suas mãos e receba de Deus, receba o amor de Deus, receba o bálsamo de Gileade, receba a unção fresca dos céus, receba uma percepção nova da presença do teu Deus. Ele está nesse lugar, Ele está na sua vida. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o teu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso. Senhor Jesus, obrigada, Jesus, pela tua palavra que nos renova, que abre a nossa visão, que nos fortalece, que essa palavra nos sustente como um pão. Nos confiamos no Senhor. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu confio no teu amor, eu descanso no teu amor, e eu abro meu coração para que os processos do Senhor se cumpram em minha vida. Me ajuda, me sustenta, me faz levantar de manhã, me coloca de pé, mas que eu não desista, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir o seu Senhor bem forte.